E o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, explicou o impacto da fraude no setor de combustíveis nos cofres do estado. Esses caras fraudam 350 milhões de reais por mês. 350 milhões de reais por mês. O que isso significa? A gente está construindo, por exemplo, o Hospital de Franca, o Hospital de Cruzeiro, o Hospital de Tapetininga. São hospitais de médio porte, hospitais para 250 leitos. Esses hospitais vão custar 250 milhões de reais, mais 70 milhões para equipar, a gente está falando aí mais ou menos 320 milhões de reais. É como se a gente tirasse da população, subtraísse da população um hospital de médio porte por mês. Um hospital de médio porte por mês. É isso que a gente está afastando do cidadão. Imagina que a gente tem construído aí escolas pelo interior do estado, e normalmente escolas ali com 12, 15 salas de aula, mais ou menos 18 milhões de reais por mês. É mais ou menos o custo, 18 milhões de reais. É como se a gente impedisse a construção de 20 escolas por mês. Esse é o tamanho da fraude. Vamos conversar então sobre esse assunto com o Emerson Capaz, presidente do Instituto Combustível Legal. Muito bem-vindo, Emerson. Obrigada por conversar com a gente aqui no Money e uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Muriel, pelo convite. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso em te receber. Eu queria entender, antes de mais nada, de que forma o ICL participou para tentar, pelo menos, dessa deflagração aí, dessa investigação. A investigação, a operação aconteceu e foi deflagrada hoje. Vocês têm atuado como denunciantes? Como é que vocês têm feito esse papel realmente para acompanhar o que tem acontecido, inclusive nos últimos anos, com relação a esse cenário? Bom, a gente vem falando há muito tempo, Muriel, inclusive se posicionando na imprensa, falando para todos os veículos sobre o problema do crime organizado no setor, o envolvimento do crime organizado, a dificuldade por sonegação e adulteração de competência, de competitividade leal dentro do setor. As empresas sérias não conseguem competir com quem sonega 20, 30, 40% o preço menor para competir, sonegando impostos. E isso acabou redundando na Operação Carbono Oculto. A Carbono Oculto e várias sequências da Carbono Oculto que mostravam infiltração do crime organizado no setor foram importantes porque foram deflagrando e abrindo novas fontes de investigação. Ainda não terminou o volume de informações da própria Carbono Oculto. E na fase 3 dela foram interditados 5 navios da própria Refit Manguinhos, que hoje está nessa operação, 5 navios que envolviam 200 milhões de litros de combustível. A Receita, quando fez a interdição, já não tinha como operar para conseguir fazer o fiel depositário de tanto volume, chamou o nosso instituto, nós fizemos um acordo de cooperação com a Receita. Nesse acordo de cooperação, o ICL era responsável por indicar empresas capazes de receber esses 200 milhões de litros de combustível. A Petrobras e outras associadas nossas se ofereceram e foi assinado esse termo. E esta semana, o último navio está sendo descarregado na Petrobras. Ou seja, conseguimos ajudar a Receita, conseguimos liberar esse combustível que estava parado na Baía da Guanabara. E agora vem uma operação importantíssima que consolida essa preocupação que nós tínhamos em que uma empresa, uma refinaria, que na verdade não refinava, era uma refinaria que importava nafta e vendia como se fosse diesel e gasolina. E isso tudo apareceu na operação da Receita Federal e agora com essa interdição, somando a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, mais o CIRA, mais o Ministério Público Federal, governos do Estado, mostra o tamanho dos problemas que envolviam essa refinaria Manguinhos. Pois é, Emerson. Inclusive, a gente ouviu agora há pouco a fala do ministro Haddad, em que ele fala que se tivesse avançado toda aquela questão do devedor contumaz, a lei do devedor contumaz, talvez a gente não estivesse acompanhando esse cenário. Eu queria entender a sua percepção e se faz sentido, inclusive diante da competitividade do setor. Olha, há 8 anos, Muriel, esse projeto de lei tramitava no Senado. 8 anos parado. Ou seja, esse projeto, se fosse aprovado lá atrás, essa dívida ativa que você tem acumulada só em combustíveis de 205 bilhões de reais, teria caído praticamente para uns 150, 140 bilhões, teríamos poupado um volume enorme de sonegação que poderia ajudar na arrecadação para a segurança, para a saúde, para a educação. Como o próprio governador colocou, o volume de hospitais que você poderia ter construído aqui em São Paulo. Então você olha e vê
a dimensão desse processo que poderia ser estancado com a aprovação da lei do devedor contumaz, que saiu do Senado 5 dias depois da Carbono Oculto. 71 senadores votaram a favor, 5 dias depois que deflagrou-se a Operação Carbono Oculto, foi unanimidade, veio para a Câmara, por pressão foi votado o regime de urgência, e o regime de urgência, depois de votado, está há 2 meses aguardando a colocação em pauta. E no regime de urgência, você na Câmara, quando faz a votação e o projeto aceita regime de urgência, é aprovado, ele tem que entrar em votação 2 dias, 3 dias, na semana seguinte. Faz 2 meses que foi aprovada esse regime de urgência. Então, agora, mais do que nunca, com esta operação, é o momento de se colocar em votação o projeto de lei do devedor contumaz, é o projeto 125/22. E ainda falando sobre a operação, queria entender a avaliação de vocês, o que muda em termos práticos para as distribuidoras com essa operação. Queria entender se existe alguma chance dessa operação agora beneficiar postos, combustíveis sérios no fim das contas, né? Como é que você enxerga? Já vem acontecendo desde a Carbono Oculto um processo de valorização, até por investidores, fundos internacionais. Eu não tenho parado de dar entrevistas, fazendo reuniões com investidores internacionais e nacionais de grandes bancos que perguntam o que está acontecendo no setor, que as coisas estão melhorando. Ou seja, esses fundos de investimento, os investidores, percebem que o vento está a favor de empresas sérias, de empresas que hoje pagam seus tributos e não conseguiam competir, certamente por dificuldade de você ter 20%, 30% de preço abaixo do mercado, quando a margem das distribuidoras é entre 3% e 5%. Então, o que vai acontecer hoje? O mercado passa a ter um volume cada vez maior de empresas que, ao venderem, pagam seus tributos, portanto, a arrecadação do Estado e da União melhoram, e estas empresas conseguem ficar num investimento e trazer investimentos de fora para cá, para o Brasil. Então, você vai ter um volume maior de investimentos, empresas sérias crescendo cada vez mais, sem precisar alterar preço, hein? Não é que isso vai significar uma margem diferente no mercado, na ponta de venda final. Não. Elas tinham, inclusive, ociosidade que vão ser ocupadas por uma venda maior, sem precisar sacrificar totalmente a margem de lucro para competir com quem sonegava seus impostos. Existe alguma preocupação que, se não existirem reformas estruturais nesse sentido, o problema pode retornar? Ou essas operações que a gente tem acompanhado já podem dar um norte e talvez podem ser suficientes diante do que a gente está acompanhando? Olha, Muriel, suficientes nunca são. Na verdade, esse pessoal, assim, a experiência nossa no setor é você fecha 2 portas, eles abrem 5 janelas. Então, a gente tem que ficar muito atento porque pode vir pela frente. É verdade que se aprovar o devedor contumaz, vamos dizer, não é uma bala de prata, mas é um grande mecanismo de travar esse pessoal. A mudança que aconteceu da Carbono Oculto nos fundos e nas fintechs, que tinham a conta bolsão, foi outro grande tiro importante no mercado financeiro, porque os fundos que você tinha lá atrás e que movimentavam na conta bolsão bilhões de reais que não precisavam ser identificados para o COAF, para o Banco Central, isso era um escândalo, era um paraíso fiscal dentro do Brasil. Isso foi estancado no dia seguinte da Operação Carbono Oculto e isso já limita essa transação financeira que acontecia como se fosse doleiro, né? Vendendo e lavando dinheiro para fora do Brasil. Hoje, isso mudou, já é um passo importante. Se aprovar o devedor contumaz, é outro passo importante. Tem outros projetos de lei, roubo de dutos, bomba branca e alguns outros projetos que estão tramitando e que podem melhorar muito ainda a situação do mercado. Tem espaço para melhorar. Aproveito também para te perguntar, diante desse cenário de uma operação que acaba envolvendo muitas pessoas, empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, como é que o ICL pretende monitorar o impacto sobre o mercado formal, inclusive para garantir que o combate à sonegação não gere alguns efeitos colaterais, até indesejados, digamos assim? Nós não vamos deixar que isso aconteça, porque hoje o que as empresas mais querem, as associadas e outros grupos, inclusive não só empresas bandeiradas, como empresas sem bandeira, é poderem trabalhar seriamente dentro do mercado legal. Isso é o que a gente mais tem ouvido hoje. Nós gostaríamos de poder trabalhar sem ver, por exemplo, um posto na frente do nosso,
que vende combustível no preço que eu compro. Ele vende o preço final no preço que eu compro de uma distribuidora. Então, são loucuras que acontecem no mercado e a gente tem alertado o consumidor disso também. Não pague, não compre por ofertas mirabolantes, cartão, desconto de 20%, 30% no cartão, passa numa maquininha que vai para uma offshore ou vai para uma outra fintech. Tudo isso era oferecido no mercado e agora você vai ter uma coisa um pouquinho mais séria, digna e que é disputa de mercado real, né? Disputa de mercado que vai acontecer sempre dentro do mercado de combustíveis. Portanto, eu diria para você que hoje nosso trabalho continua a acontecer cada vez mais fortemente, até para um policiamento dentro do próprio setor. E queria, para a gente encerrar, se vocês estão vendo algum perigo, algum risco de retração dos preços, ou levando em consideração que parte bem significativa, né, do mercado pode sentir um impacto depois dessa operação, especificamente aí que a gente está acompanhando do dia de hoje, que envolve refit. Na verdade, o que você vai ter com esse trabalho que está sendo feito pela Receita, nessas investigações, é que você acaba tendo um direcionamento muito maior de produção e importação para as empresas sérias. Isso ajuda bastante. O preço do petróleo está caindo no mercado internacional. Hoje você tem um preço do petróleo a R$ 60, praticamente aí o litro o barril de petróleo. 60, R$ 61, caindo bastante do preço que estava se imaginando. Isso vai ajudar, provavelmente, a Petrobras também a poder reduzir, mais uma vez, o preço do combustível e ajudar o consumidor. Muito bem, nós conversamos com Emerson Capaz, presidente do Instituto Combustível Legal. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Volte sempre, viu? Obrigado, Muriel. Sempre que você me convidar, estarei presente. Muito obrigada. Uma boa tarde para vocês por aí. Boa tarde.